Oi, meu nome é Ricardo, sou professor de História e Geografia. Moro no Brasil, no estado de Minas Gerais e na cidade de Divinópolis. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a chegada dos portugueses na América do Sul, o famoso descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses no Brasil. Os espanhóis, quando a gente fala da chegada dos portugueses, sempre temos que voltar no tempo e falar da chegada dos espanhóis à América. Os espanhóis chegaram no continente americano no dia 12 de outubro de 1492. As famosas caravelas Nina, Pinta e Santa Maria, liderada pelo famoso Cristóvão Colombo, à procura das Índias Orientais, para buscar as especiarias, acabaram que no dia 12 de outubro chegaram à América Central. Isso, a partir daquele contexto, essa chegada da América Central, esse continente, toda a América, passou a ser chamado por Novo Mundo. Até antes, os continentes que eram conhecidos eram a África, a Europa e a Ásia, que era chamado de Velho Mundo. Aqui está o Cristóvão Colombo e uma das caravelas que ele veio para a América. Quando a gente fala antes da chegada dos portugueses na América, temos que retratar o Tratado de Tordesilhas, que foi feito no ano de 1494, que dividiu as terras do planeta, a oeste de Cabo Verde pertenceria a Portugal e a leste pertenceria à Espanha, a leste de Cabo Verde. A oeste de Cabo Verde era Brasil e a leste, na parte amarela, pertenceriam à Espanha, futuras conquistas que eles obtivessem, quando descobrissem novas terras. E o Tratado de Tordesilhas, a partir daquele contexto, deu nova iniciativa, incentivo para que outros povos, os próprios lusos, pudessem procurar novos territórios pelo mundo. O sonho de novas terras. O que acontece? Vasco da Gama, navegador português, no ano de 1498, saiu de Portugal, passou no Cabo da Boa Esperança, no sul do continente africano, foi à procura das Índias Orientais para buscar noz moscada, canela, cravo da Índia, esses produtos que pudessem ser revendidos na Europa, que pudesse sair num preço mais em conta, conta entre aspas, que a viagem era grande. Antes eles passavam pela outro caminho, houve um bloqueio continental, e eles tiveram que buscar outras alternativas. A Espanha já estava buscando. Vasco da Gama fez essa rota e encontrou o caminho das Índias, Orientais. Os objetivos objetivos de novas terras, Naquele contexto, o navegador Vasco da Gama tinha o interesse de conquistar, procurar terras do hemisfério sul. E eram estudos que estavam sendo feitos, mas isso era questão de tempo para poder encontrar essas terras, No entanto, ele encontrou o Cabo da Boa Esperança e uma dessas viagens acabou que achou o caminho das Índias Orientais, como eu já havia explicado para vocês, As viagens portuguesas. Em março de 1500, 13 caravelas com aproximadamente elevado número de pessoas, uns falam que é 900, outros falam que é menos, saíram à procura de novas terras. Aí, com alguns historiadores e outras pessoas deduzem que através de estudos de cartografia e outras coisas, eles deduziam que poderiam haver novas terras no hemisfério sul. E quando as 13 caravelas saíram,
4 caravelas naufragaram e uma se perdeu pelo mar. O encontro, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses encontraram novas terras no hemisfério sul, aqui no continente sul-americano. A localidade que eles encontraram é o atual Brasil hoje. Eles chegaram no dia 22, ancoraram o barco, a caravela, como alguns chamam. Posteriormente, no dia 23, eles pisaram no solo brasileiro, que é o atual Brasil pela primeira vez, né? E o primeiro nome que os portugueses deram ao Brasil foi Terra de Vera Cruz. Posteriormente, passaram a chamar Ilha de Vera Cruz. A primeira missa foi celebrada no dia 26 de abril, porque Portugal era um país católico, era uma forma de agradecer por ter encontrado novas terras. Aí foi o encontro com os nativos, né? Primeiro encontro com os nativos, os portugueses relataram, estranharam que eram homens de cabelos lisos, pele morena, era diferente dos europeus que eram brancos, com barbas. E um dos relatos na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, a carta que descreve que os indígenas eram pessoas sem vestimentas naquele contexto, né? Se tratando, por que eram sem vestimenta? Era uma questão local. O Brasil é um país tropical, quente, não era de costume os indígenas trajarem roupa, diferente dos europeus que já trajavam roupa por causa de costumes diferentes, por causa do clima da Europa, que é diferente da América do Sul. O encontro das civilizações. Quando fala do encontro das civilizações, é uma coisa interessante, né? Porque muitos acham que o encontro foi pacificamente. Na teoria, sim, no começo o encontro foi pacífico dos indígenas com os portugueses, né? Mas posteriormente, alguns indígenas, nem todos, eram pacíficos naquele contexto histórico. E o que houve naquela época? Alguns indígenas chegaram a agredir alguns portugueses e tinham o costume da antropofagia, né? Às vezes, quando entravam em conflito com os portugueses, alimentavam da própria carne humana naquele contexto histórico. Mas se levando em consideração sempre o atrito, quer dizer que fez parte também, mas se for levar em consideração o encontro dos indígenas com os portugueses, foi um encontro pacífico. O rei Dom Manuel, na época, o que ele fez naquele contexto? Ele pediu para desbranvejar e procurar ouro e prata no território brasileiro, no ano de 1501 a 1503, só que naquele contexto não foi encontrado. O navegador Américo Vespúcio era o responsável pelas expedições. Por isso que o nome do nosso continente chama-se América, devido à homenagem ao navegador português Américo Vespúcio. Aí tem uma questão, a primeira forma de escravidão que aconteceu no Brasil, né? Foram os indígenas. O que aconteceu? Quando os portugueses começaram a desbravejar no próprio litoral brasileiro, encontraram a madeira para o Brasil, essa madeira aqui que posteriormente veio dar o nome do nosso país, do Brasil. E naquele contexto, os indígenas transportavam e carregavam as madeiras, a troco de quê? De foices, facas, machados, espelhos. Para o indígena, quando via um espelho, era novidade, porque eles viam seus rostos era apenas em águas e passaram a receber espelhos. E naquele contexto começaram a fazer o trabalho pesado para os portugueses. A própria historiografia brasileira fala para a primeira mão de obra escrava que teve no Brasil foi a mão de obra indígena, o escambo. O escambo, como eu falei para vocês, era comum naquele contexto, porque os portugueses pediam os espanhóis para poder carregar as madeiras para o Brasil. Aprenderam técnicas de caça com os indígenas na época,
coisa que os portugueses não estavam acostumados a as técnicas de caça com arco e flecha, com lanças. Foi uma troca de cultura, nós podemos entender naquele contexto. É, Precisavam dos indígenas para poder se locomover nas matas, principalmente na Mata Atlântica, que era uma área ambiental fechada. Existiam onças, que é o famoso jaguar, existiam cobras, vários animais que naquele contexto chegaram a atacar os portugueses, né? E os indígenas já eram acostumados. E diversos portugueses sofreram no começo porque não conheciam o território na época. Era apenas uma mata totalmente fechada. E a prática do escambo foi grande, porque os portugueses, além de levar madeira para o Brasil, pegaram frutas tropicais e chegaram a alimentar algumas delas, levar para a própria Europa. A revolta indígena. Algumas pessoas acham que os indígenas foram totalmente pacíficos. Como eu já falei, não foram totalmente. O que aconteceu? Os indígenas começaram a desentender com os portugueses e tiveram lutas corporal. Um dos motivos porque os portugueses chegaram a abusar de suas mulheres. E naquele contexto, os indígenas não aceitaram esse tipo de abuso. E houve a famosa luta corporal entre portugueses e indígenas. A morte dos indígenas. Diversos indígenas foram mortos naquela ocasião, porque quando os portugueses chegaram aqui no continente americano, o que houve? Eles trouxeram gripe, o vírus da gripe, e vários indígenas não eram imunes ao vírus. O que acontecia? Simples da maneira de dizer, né, gente? Um vírus foi letal que pudesse dizimar parte da população indígena naquele contexto. Não foram poucos indígenas, não, foram muitos que foram mortos naquela época. Pelo vírus da gripe, pela a varíola. Alguns portugueses, para poder derrotar os indígenas, às vezes tinham alguma doença, contágio, que contaminava, um vírus transmitia, doavam a roupa para o indígena, para eles mesmos poderem ser contaminados e levarem os indígenas o quê? À extinção. Essas são as referências bibliográficas de onde eu preparei a aula de vocês. Para a próxima aula, nós vamos estudar outro capítulo da história do Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos
falantes da língua tupi mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.